Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de Beat Papo, galera. Tá bom? Pra quem não sabe, o Beat Papo aqui é um podcast ao vivo que a gente grava, onde eu gosto de chamar inscritos do canal para conversar sobre assuntos pertinentes ou não. Hoje vai ser o Beat Papo que eu prometi a vocês sobre games e arte, tá bom? E meu nome é Pedro Tedaldi, eu sou estudante de comunicação e eu gostaria muito de falar sobre isso com o Dilton, que é meu convidado que está aqui. Certinho, Dilton? Por favor, Dilton, apresente-se pra galera aí, cara. Fala um pouco do seu trampo, como é que tá as tuas coisas, como é que foi a vida. Boa tarde aí, turma. Boa tarde, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Meu nome é Dilton, tenho 26 anos, sou estudante de artes cênicas na UFSC e sou pré-candidato a co-vereador no coletivo Todas as Vozes na cidade de Florianópolis. Maravilha, maravilha. Então, gente, eu trouxe o Dilton aqui, cara, porque o Dilton ele é estudante de artes cênicas da UFSC, assim como eu, ele também gosta muito de jogos, a gente joga muita coisa. E aí veio esse tópico importante que a gente queria debater, conversar com vocês e falar, que é a respeito do papel do artista no mundo dos jogos. Então, Dilton, pode dar início aí, cara, à introdução do nosso tema, cara. O que você acha? Então, sendo um pouco mais grosso aqui na questão, né, do que seria arte, segundo o próprio Google, agora fazendo aqui realmente abrindo abre aspas aqui, né? A arte pode ser entendida como atividade humana ligada à manifestação de ordem estética ou comunicativa realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro e cinema em suas variedades e combinações. A gente vai ver ao longo aqui da nossa conversa, enquanto eu morro no joguinho, que tudo isso que foi citado aqui, né, pode ser arte, a gente vai ver que tudo isso acontece nos jogos, É, né? pra, Então, já deixando aqui de antemão, a gente pode dizer que todos os aspectos da arte a gente consegue encontrar nos jogos, né? Seja aí a partir das questões gráficas, das questões de som, de dramaturgia e até de atuação. Então, pra quem estiver ouvindo pelo Spotify, né? O Beat Papo a gente sempre grava esse podcast enquanto vai jogando um jogo. A gente tá jogando o jogo Broforce, que é um jogo inspirado até em filmes de ação, né, cara? Onde tem vários personagens que são derivados, assim, desde o Robocop, de Chuck Norris, MIB, entre outros filmes. E o que é legal porque, tipo, a galera fala que o cinema é a sétima arte, né? E, cara, se o cinema é a sétima arte, eu acho que a gente pode até ver, né, Dilton, pelo conceito que tu falou, que a criação de um jogo pode ser considerada a oitava arte. O que você acha, Com cara? certeza, Ted. Com certeza. Dá pra dizer que é a oitava arte e que, porra, se bobear assim, algumas questões pode até ganhar no cinema, no sentido de quantas artes tem envolvido aí na criação de jogos, né? Mas indo aí pelo princípio da nossa conversa, né? Quando a gente pensa em games, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a imagem desse game que foi citado, né? É, então, a primeira coisa que importa nessa nossa questão aí é a questão gráfica, né? Por exemplo, o primeiro jogo que existiu, né, que foi o Pong, a gente vai falar algumas vezes do Pong aqui na tarde de hoje, era só uma tela, né? Era uma simulação de um jogo de tênis, bem simulação mesmo, né? Porque era duas barrinhas, onde cada barrinha era uma raquete, e existia um controlador para essas barrinhas aí, cada uma para um lado, né? E a bolinha ficava indo de um lado pro outro, né? Pra Simulando galera que é mais como nova, se tá? fosse Isso que o tênis. Dilton falou é normal. Assim, e realmente, cara, o Pong era um joguinho que era só uns quadradinhos, velho. Bem tosco, assim, mas era bem divertido, por sinal. Então, e, né? Mesma coisa, tem essa questão do Pong, tem outros jogos, né, que a gente pensa de cara, tipo o Mario. Toda aquela coisa colorida, bonita e tal, né? Sonic, enfim. E nem entrando ainda na questão de gráfico 3D, né, de modelagem de gráfico 3D, se isso é arte ou não, sempre é necessário a criação de artes conceituais antes de criar qualquer jogo.
E, né, que como o nome já diz, são artes conceituais, que dá o conceito da coisa. Então tem que ter um artista ali, um artista plástico, né, para estar criando isso, fazendo o próprio esboço do design das fases, dos personagens, das paisagens, dos cenários, etc. Inclusive essas artes conceituais, né, elas muitas vezes elas estão disponíveis nos extras dos games. E nos games mais antigos, aí da época dos cartuchos, na época do PlayStation 1, no manual desses jogos vinha essas artes conceituais para a gente tá apreciando, né, essa arte, que é antes mesmo da criação do game em si. E depois disso, né, os designers gráficos, eles vão ter que, de fato, pôr a mão na massa, né? E vão ter que esculpir esse jogo. E como ali teve na própria definição do Google, esculpir é uma forma de arte, né? E depois que esses modelos 3D estão prontos, muitas vezes também os jogos, né, daí não em versão física, né, mas na própria versão digital do jogo, muitas vezes esses moldes 3D estão disponíveis para a gente tá apreciando também, né, Ted? Não, com certeza. Tipo, cara, eu que já fui. Eu sou bem nintendista, na verdade, desde moleque. E eu joguei muito Super Nintendo. E, cara, era muito legal tu pegar, tipo, as fitas, né? E no manual do Super Mario ter os esboços do Mario. E até quando, tipo, na criação do videogame, que a gente foi do Pong até ali que tu citou, o Mario foi um dos primeiros personagens de videogame a ser feito na forma humana, né? Os caras tiveram que fazer todo um trabalho de pixel pra poder, tipo, dar ideia. Na época não tinha tanta tecnologia. A gente tá jogando um joguinho de pixel hoje, parece ser a coisa mais tosca do mundo, mas naquela época foi uma revolução botar um humano, né, tipo, na tela. E, cara, toda a estrutura, todo o design do jogo é muito bonitinho, cara. É muito legal. Então, tipo, realmente tem um esforço, né? Isso, e a partir desse negócio aí, né, foi criado o conceito de pixel art. Esse jogo que a gente está jogando aqui, inclusive, entra nisso, né, que é a arte feita a partir de pixels mesmo, né, que não entra só nos jogos, mas tem gente que realmente, tipo, põe na sua casa como quadro, coisa do tipo. Também tem gente que realmente pega os pixelzinhos, assim, como se fossem pecinhas e monta as imagens. Tu encontra aí na internet vários personagens diferentes para tu montar como pixel art na tua casa. E além disso tudo, né, entrando aí na questão da arte gráfica, tem a questão de vestimenta, né, de roupa, de moda, que querendo ou não é uma forma de arte, né, e tu vai precisar do profissional de arte ali, né, o profissional de moda, o estilista. Ele vai ter que ser contratado para tá criando esses jogos. Eu imagino que inclusive na própria concepção lá do Mario foi necessário, né, um estilista para ver como é que o encanador se veste, como é que a gente Claro. vai colocar a roupinha nesse encanador, né? Então, Até fazendo um tem toda paralelo essa aí, questão aproveitando aí. o gancho do design, de moda, cara, que a galera até brinca, né? Hoje nos jogos a questão estética ela é muito importante, assim, tipo, muita gente leva a estética a sério. Então, tipo, que nem a Riot Games, né, que é a desenvolvedora do LoL, muita gente até zoa, pô, cara, tu gasta dinheiro com roupinha pro teu campeão. Mas é um negócio muito bem pensado, que, tipo, como a arte é uma forma de expressão, a roupa que teu campeão usa é uma maneira de você também se expressar, né? Então, tipo, tem todo uma sketch, todo um trabalho, um monte de artista envolvido nisso. Isso é muito legal. É, e sem falar da questão monetária envolvida nisso aí, né? Porque, porra, a skin em jogo tem quantos jogos aí que eles são de graças, né? E tu faz todo o dinheiro, o criador, né? Faz todo o dinheiro, na verdade, em cima de vender skin. E, na verdade, quem faz o trampo pesado disso aí é o artista conceitual, né? E o estilista, o design disso aí, né? Então, a arte fazendo a economia girar, inclusive, né? Ah, com toda certeza, cara. Tipo, hoje em dia o pessoal tem muita gente que faz design de jogos, né? E, tipo, tem muitas áreas. A gente vai, cara, a gente vai chegando uma a uma. A gente tá falando por enquanto só de imagem, né? Que é a primeira coisa que você vê, né? Que é o videojogo, né? Tu vê ali no vídeo, tu vê na tela. Mas tem muitas coisas que abrangem isso. Tipo, o papel do artista é muito fundamental pra você poder criar essa ideia. Até questão de criatividade, né, cara? O próprio jogo que a gente tá jogando aí é uma imitação aí do cinema que veio de. Sim. É Né? uma imitação de várias coisas desses jogos, né? Tipo, ele usou o cinema, né? É meio que um. É quase como se fosse um jogo daquele dos Mercenários, né? Totalmente ligado ao cinema.
ao mesmo tempo ele tá meio que copiando o Metal Slug e o Contra, né? Enfim, a inspiração é algo fundamental na arte. Mas seguindo aqui os nossos tópicos, acho que a segunda coisa que vale a pena a gente falar, agora que já demos aí uma pequena explanada sobre a questão gráfica, é a questão de som, né? Que daí envolve música, a dança e os efeitos sonoros. E voltando lá pro Pong, né? Bem dizer, a primeira atualização que o Pong recebeu foi som, porque antes era só, como a gente falou, a tela ali, a bolinha do lado pro outro. E depois foi adicionado o sonzinho, né? O puk, Pum, puk, né? pum, puk, Isso. puk. E a partir do momento que os jogos ficaram mais complexos ainda, né? Além desses efeitos sonoros, né? Isso não só no Pong, depois já tinha uma variedade de outros jogos, né? Que só tinha efeitos sonoros. Eles passaram a ter também trilhas sonoras, né? Aí, falando novamente do Mario. Porra, quando a gente fala do Mario, a gente primeiro vai pensar no Mario, né? A imagem do encanador, o bigodudo, do gordinho. E depois da musiquinha, né, gente? Porra, todo mundo conhece a musiquinha do Mario. Acho que até as crianças, sei lá, de 10 anos e tal, em algum momento já se esbarraram aí com o Mario e conhecem a musiquinha do Mario. A galera que é da nossa idade, então, em qualquer lugar, é capaz de se tu ir numa balada e tocar um remix da musiquinha do Do Mario. Mario a galera vai- dança, tá vai ligado? gritar ao som da musiquinha Não, do Mario na moral, né? o desenvolvimento do E, som porra, do tem jogo é mais um muito monte marcante. Aham. Uhum. E pra tu fazer tanto esses efeitos sonoros ou as trilhas sonoras, tu precisa do músico, né? Que é o profissional artista da área pra estar fazendo isso. E hoje é um negócio tão louco, né? A importância do som, da música nos jogos é que a gente tem jogos exclusivamente sobre música, né? Temos aí o Guitar Hero, o Rock Band, que sobrevive até hoje através aí dos fãs, né? Apesar de ter um tanto desassistido na questão das empresas, mas os fãs mantêm o jogo vivo através do Clone Hero. Temos o DDR, né, que é o Dance Dance Revolution, que é literalmente um jogo para dançar. E aí na plataforma mobile tu vai achar milhões e milhões de clones diferentes de Guitar Hero, de DDR, de J-Hero, enfim. Vai Não, achar tudo quanto é jogo musical, jogo de ritmo diferente em tudo quanto é plataforma. e cara, tipo, tu tem pra você, assim, tipo, um jogo que te marcou a música, assim, tipo, cara, que tá. A trilha sonora você escuta hoje em casa, assim, tipo, alguma coisa assim, desse tipo. Cara, um jogo que marca muito, mas muito mesmo, assim, que a trilha sonora é demais. Tem gente que fala que o jogo não é muito bom assim. Eu já gosto bastante dele, mas a trilha sonora é questão unânime, que é o Mega Man X6, né? E todos os Mega Man tem uma música, uma trilha sonora muito boa, né? Mas o Mega Man X6 é bem aquele metal frenético mesmo, né? Não, é só instrumental, né? Não tem ninguém cantando. Mas é um power metal, assim, muito legal. O Mega Man X6 me marcou muito. Ah, cara, eu, tipo, até hoje, eu tenho uma playlist, tipo, eu sou muito fã de Zelda, tá? Pra quem acompanha no canal, já falei de Zelda aqui algumas vezes, eu tenho até a tatuagem do Triforce nas costas. E, cara, eu realmente tenho uma playlist chamada Zelda and Chill, que é, tipo, pra sentar, relaxar e estudar. Tipo, o Zelda, pra mim, hoje, o Zelda Ocarina of Time, que é um clássico, né? Mas muitos outros jogos do Zelda, não só o Ocarina of Time. Mas o Ocarina of Time é um clássico na representação de som, cara. Tipo, porque além da ocarina que ele toca, né? Tipo, a trilha sonora do jogo inteiro é marcante demais. Tipo, sem falar que o que me introduziu, por exemplo, eu gosto muito de rock, né, cara? E o que me introduziu ao mundo da música foi o Rock and Roll Racing. Quando eles pegaram... Cara, eu ouvi... A primeira vez que eu ouvi Born to Be Wild foi numa versão de música 8-bit no Rock and Roll Racing, tá ligado? 16. É 16 bits, Rock isso. Roll Racing 16 bits. 16 bits, perdão. 16 bits. Isso, nossa, o Rock'n'Roll Racing já era um pouquinho mais velho quando eu cheguei a jogar de fato, né? Mas realmente eu tive toda essa aproximação com a música, com o rock, inclusive, através desses jogos aí, Castlevania também. Nossa, Joguei bastante Castlevania. Castlevania quando eu era criança e a trilha sonora de Castlevania é um negócio absurdo de bom, assim, é incrível, né? Pô, o próprio Sonic também, a musiquinha gruda na cabeça de uma forma... Isso, Porra, muito bom.
Não, E ainda nessa questão do som aí, a gente teve as primeiras capturas de áudio de fato, né? É, já, já faz muito tempo. Eu lembro que eu tinha uma fita no Super Nintendo do Mortal Kombat. Provavelmente devia ser algum hackzão, né? Mas enfim. E eu lembro que tinha. A primeira vez que eu vi uma voz no videogame foi aí, foi no Mortal Kombat que o Scorpion falava, né? Get over here! Daí eu pensava, porra, como é que dentro de uma fitinha eles conseguem colocar a voz de verdade de uma pessoa, né? nossa, Então, com e tudo isso aí é certeza, trabalho cara. do técnico de som, né? Não, Mas enfim, os jogos musicais, como eu falei, é um negócio incrível. Eu mesmo jogo muito até hoje. até fazendo um paralelo ali dos jogos musicais, né, e do som do Rock'n'Roll Racing, tipo, cara, o que a primeira música assim, de rock que eu comecei a gostar foi por causa do Rock'n'Roll Racing, e depois com Guitar Hero mesmo, que foi, tipo, aquele momento que falou, tá pronto, cara, é isso, agora eu sou rock and roll, tipo, não tem como, eu adoro essas músicas, eu gosto demais. Tu interagiu com o som também, né, cara, tipo, tu não tá lá só ouvindo a música, tu tá tocando ela, querendo ou não, tipo, no jogo, e, pô, tu, Isso é muito bom. esse negócio do Guitar Hero ficou tão sério, né, que um desses games musicais, o Rock Band 3, ele de fato tu consegue aprender a tocar instrumentos, né? Eles lançaram um controle de guitarra de cento e poucos botões. Além disso, com a possibilidade de poder plugar uma guitarra de verdade, um baixo de verdade através do controlador MIDI, de poder estar plugando um teclado, que também esse jogo é o único que tem a função, tem o modo teclado, né, para tu poder aprender a tocar as músicas no teclado. E o que perdura até hoje aí, que foi o que ficou mais famoso de todos, que é o modo Pro da bateria, que tem muito baterista aí hoje que toca em banda e tal, que realmente começou a tocar no modo Pro da bateria do Rock Band, porque foi o instrumento que eles melhor conseguiram adaptar, né, para tu realmente aprender um instrumento. Eles tentaram ali, né, com teclado, guitarra, com baixo, mas o que realmente pegou, que a galera conseguiu aprender a tocar o instrumento no joguinho foi através do Rock Band 3 no modo Pro da bateria. E voltando pro Rock and Roll Racing, hoje tem hack ROMs, né, do Rock'n'Roll Racing, né? Não querendo aqui apoiar nenhum tipo de pirataria, né? Só se você tiver uma fitinha original aí, eu te aconselho a tá baixando esse hack ROM que realmente tem as músicas, né? Em vez de ter uma versão em 16 bits, A música realmente original. é a música de verdade que a galera conseguiu botar dentro do jogo, Ah, sim. né? Mas fale, Ted. Não, não, sem falar que também agora também eu acho que tem o Heavy Metal Machines, que é um jogo inspirado em Rock Roll Racing, tá ligado? Que é um jogo de corrida e tal, assim, também que até o cara do Massacration, escapou o nome do vocalista do Massacration, ele que faz a Bruno propaganda, Sutter. chamando a galera Bruno pra Sutter. jogar. É muito legal, só queria Ah, deixar esse... é o Bruno Sutter, ele é o cara mesmo, né? Ele é a pessoa, o personagem é o Detonator. O Detonator, isso. Mas continua teu raciocínio do Aí que tu tá... depois de toda essa questão, né? Depois de toda essa questão aí de som, de música, etc. Eu acho que a gente vem num dos tópicos que é o mais legal, que é a questão da dramaturgia, né? Né, com a evolução dos jogos, né, além de simplesmente uns bonequinhos na tela andando pro lado e pro outro, passou a ter que ter um certo contexto do porquê que isso aí estava acontecendo, né? E muitas vezes essas informações, na verdade, elas também a gente só encontrava elas nos manuais, nas caixinhas, né? O próprio Mario, Castlevania e tal, por mais que, né, na época do Super Nintendo, coisa assim, tu iniciava o jogo e começava a fasezinha, só que tu pegava o manual pra olhar, tu via que tinha toda uma historinha. O Castlevania, era só através do manual que tu descobria de fato O que tava que tu rolando. tava querendo ir derrotar que tu tava indo derrotar o Drácula, né, só lá no manual do Mario, apesar de lá, né, o Toad sempre falava, desculpe Mario, mas a princesa está em outro castelo. Só se tu pegasse o manual pra ler que tu ia entender porque que a princesa estava em outro castelo, porque em momento algum do jogo, apesar de, né, hoje todos não sabemos que o Bowser sempre sequestra a princesa, mas se Sim. tu queria de fato saber o que estava acontecendo, tu tinha que ir lá ler o manual pra descobrir que existe um reino dos cogumelos,
o reino psicodélico dos cogumelos. E que esse cara malvado, essa tartaruga gigante malvada, o Bowser, sequestra a princesa e sempre cabe ao Mario e tá salvando ela. Se falar que Né, os primeiros eram Donkey Kong, né, cara? Isso, o primeiro jogo em que o Mario apareceu de fato, né? Não foi no jogo do Mario, foi no Donkey Kong. É. Né, que o Donkey Kong, que daí nesse caso que sequestrava a princesa, que não era a princesa Peach. É, só uma princesa. Era... Não, ela chega a ter um nome, porque ela aparece depois na série do Mario. Na verdade, é que se torna a namorada do É a Daisy? Enfim, não vou ler. Isso, é a Daisy. Pode crer. A que salva primeiro é a Daisy, não é a Peach. Né? Mas como eu tava falando, essas informações se encontrava só na caixinha, na verdade. Né? Depois tendo jogos mais avançados, a partir ali do PlayStation, de fato, que tu não precisava pegar a caixinha para ver o que estava rolando nessa história, na verdade. Né, isso na partir do PlayStation, com exceção dos RPGs anteriormente. Porque mesmo lá no Nintendinho a gente já tinha Final Fantasy e vários outros RPGs, onde de fato o que importava ali era a história, né? O jogo em si era uma grande história, era um grande livro que tu estava lendo, na verdade, né? O próprio Metal Gear, que hoje é conhecidíssimo por ser um jogo cinematográfico, né? Ele começou lá no MSX, que é um console de 16 bits. E o primeiro projeto, né, quem criou o Metal Gear foi o mestre Hideo Kojima, não sei exatamente se é Hideo ou Hideo. Mas enfim, o primeiro projeto foi os caras, tipo, falaram, cara, você tá apresentando aqui um roteiro de um filme, como é que tu quer fazer um jogo em cima disso aqui? Ou seja, o cara queria já fazer um jogo como a gente vê hoje aí, né, como são os jogos de hoje em dia, com super gráficos e tal, com uma experiência cinematográfica muito louca. O cara já era tão visionário que ele já queria fazer isso lá nos anos 80, e os caras falavam, mano, não dá. Daí saiu o primeiro Metal Gear com aquela visão isométrica de cima, né, como se fosse uma primeira mistura aí, bem dizer, de RPG com ação. E surgiu essa história super complexa, né, essa saga super complexa que é Metal Gear. Que o primeiro jogo se passa em 1963 e o último se passa em 2014. Isso dividido aí em 8 jogos. Inclusive o Metal Gear Solid 4, né? Ele durante muito tempo ele estava no Guinness como o jogo com a maior cutscene da história. Que tu terminava o jogo e tinha uma cutscene de mais de 1 hora. Ou seja, terminava o jogo, tu ficava assistindo, tu ficava olhando pra tela durante mais de 1 hora só pra entender. Caramba, sério, mano? Tipo, uma hora de cutscene? Sim, mais de 1 hora. Literalmente um episódio de um seriado, mano. É um filme, na real. Não é 1 hora, mais de 1 hora. Não, então, é um filme de 1 hora e meia, tá ligado? Uma cutscene depois então. do jogo todo. Esse jogo, no total, são cerca, acho que são 16 horas de cutscenes no total. Cara, esse é o jogo mais louco que tem. No sentido dos Metal Gear, no sentido de história, cara. Porque o cara tava, tipo... E quando ele fez o Metal Gear Solid 2, que também tem uma história super complexa, assim, o cara, a primeira vez que vai jogar, ele não vai entender nada, mesmo se ele tiver jogado os jogos anteriores. Mas não vai entender nada porque é super complexo e inteligências artificiais e tal. Quando ele fez o Metal Gear Solid 2, apesar de tudo, ele fez de forma que era pra encerrar a série ali. Né? Ficou com várias pontas soltas e tal, mas ele não sabia se a Konami ia financiar ou não para que ele continuasse o jogo. Mas acabou que eles financiaram. Só que daí ele resolveu fazer o 3, ele resolveu voltar no tempo, porque o Metal Gear Solid 2 passava em 2009. Ele resolveu fazer o Metal Gear Solid 3 passando lá em 1963. Daí quando ele fez o 4, né, tava enchendo tanto o saco dele que ele pensou, não, eu vou amarrar todas as pontas que eu deixei solta, né, e todos os personagens vão ganhar o final de suas histórias e tal, então por isso que ele fez um jogo tão comprido nesse sentido de cutscenes, né, e então a dramaturgia
super entra nisso aí, né? Dramaturgia é um modo de arte. Sem a dramaturgia, tu não consegue fazer teatro, não consegue fazer cinema, não consegue fazer sketch, não consegue fazer circo, né? Tu precisa da dramaturgia para fazer roteiro, senão tu não consegue fazer arte que não seja arte plástica ou música, né? A gente pode dizer que a dramaturgia se encaixa até pra fazer um roteiro de um podcast, assim, tipo, qualquer entretenimento. Isso é. Exato. A gente fez um roteiro aqui para estar fazendo esse Pelo menos podcast. separamos os tópicos pra ter ideia do que falar, né? Então... De certo, isso é, de certa forma, né? Não é exatamente isso, né? Mas de certa forma dá para dizer que entrou dramaturgia aí. Enfim, temos hoje uma infinidade de jogos com enredos muito ricos, né? Alguns se perdem aí na história, acabam ficando meio perdidos, realmente, não fazendo sentido, mas faz parte de grandes produções. A gente tem o Resident Evil, que hoje tem 8 títulos nas séries principais, né? Contando aí com vários remakes e remasters, inclusive. Né? Vamos fazer, inclusive, série do Resident Evil aqui no teu canal. Vamos jogar o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6. Inclusive, o Resident Evil 5 que a gente vai jogar é um que tem uma das maiores histórias. A gente vai levar, acho que no mínimo, aí umas 9 horas no total para estar terminando o jogo. O próprio Resident Evil 6 é um jogo com como se fosse 4 jogos dentro dele, porque tem 4 campanhas dentro de um jogo só. E essas campanhas vão se interligando, né? Elas vão passando uma por dentro da outra para completar a história. Temos os próprios Final Fantasy, como eu citei antes, o Dragon Quest, o Chrono Trigger, Nossa, né? E todos Chrono Trigger é esses maravilhoso. RPGs, eles se mostraram muito à frente do seu tempo, que hoje, basicamente, todo grande jogo, eles são ditos como Action RPG, né? RPGs de ação, The Witcher, Assassin's Creed, agora virou RPG também. O Zelda não deixa de ser meio que um Cyberpunk vai RPG que não tem sair muito sistema de agora. level, mas tem aquele sistema de grindar os itens Mas de... mesmo assim é RPG. É, Zelda é RPG total, né? Porque RPG na verdade significa rolling aventura, game, né? a jornada do Jogo de herói, personagem. deu a treta, que até tipo, né, antigamente, cara, o único jogo onde tem o nome do Link, que é o Zelda, tá? O garotinho verde não é a Zelda. Zelda é a princesa. Mas só teve um jogo que foi do 8 bits do Nintendinho, que era o Legends of Link, tá ligado? The Adventure of Link. E tipo, tu realmente tinha que ler no manual a história, porque só era aquela velha clássico dele aparecer na caverna e... Ô, é perigoso ir sozinho, brother. Pega essa bagaça aí, ó. Pega essa espada e vai. Leva essa espada. E tu sabia que tinha que salvar a princesa porque tava meio que na capa do jogo falando, ó, vai lá e salva a princesa. Mas, cara, tu não sabia a história tava no manual, tá ligado? Que o Link era o Zelda. Todo mundo achava. Então, exatamente, era tão mal definido o negócio que o pessoal achava que o Link era o Zelda, porque o pessoal só sabia o nome do negócio, ninguém sabia o que era o negócio, tá ligado? Aí é fácil, assim, tipo, mas enfim. E esses roteiros todos, né, essa questão de dramaturgia, acabou fazendo com que vários desses jogos ganhassem adaptações para cinema, né? Existe toda essa contradição aí de que, porra, filme de jogo é uma bosta e ao contrário também, né? E jogo de filme também acaba sendo muito ruim. E muita gente, na hora de criticar esse filmes de jogos, falam, porra, por que não usou o jogo como roteiro? Só que é exatamente isso, tu não tem que usar o jogo como roteiro, né? Se tu tá fazendo adaptação, tu realmente tem que adaptar. Não é porque tu não usou o jogo como roteiro que ficou ruim porque O jogo não foi feito pra ser cinema. Projeto simplesmente não. Se tu vai adaptar, tu não tem que fazer igual, né? Saindo um pouco da questão agora dos jogos, você não fala, por que tu adaptou o livro, tu não fez igual, tu não usou o livro de roteiro? Não, porque eu só tô adaptando, realmente não é pra fazer igual. Se fosse pra fazer igual, eu não precisava fazer, era só ler o livro, era só jogar o jogo, né? Ficou ruim porque ficou ruim, não tem que ficar exatamente igual mesmo. Mas, enfim, né, a gente pode ver que é muito grande essa história da dramaturgia nos jogos. Hoje todo jogo tem uma historinha, né? Eu tenho a impressão de que a Sony hoje, né, através do PlayStation, é o que maior quer apresentar essa experiência, né, de interação, de imersão, de fato, né, a partir dos seus jogos aí com o The Last of Us, Uncharted e tal.
que é de fato uma experiência audiovisual, mais do que o jogo em si, né? Porque entra muito nesse negócio do joga um pouco, assiste um pouco, né? Depois lê um arquivo daqui, outro arquivo dali. E tudo isso tem uma história muito forte envolvida, tem uma dramaturgia muito forte envolvida. Então, É com que tem certeza até é aquele arte. meme, né? Não é um spoiler assim, mas tipo dos jogos atuais, vai, que estão até que estavam no hype, tá tipo, que tá aquele meme do tipo o pai abrindo a porta do quarto. Você tá chorando, filho? E tipo o filho olhando pro joguinho na cutscene final do endgame, que já o cara já tá tão pegado ao personagem principal que quando acontece uma coisa de ruim pra um outro personagem que ele tava pegado, o cara já tá chorando, tá ligado? Tipo, tu já tá dentro do jogo, tu tá totalmente imerso. Tipo, Eu joguei faz um mês e pouco. Não, faz mais, faz uns 2 meses. Eu joguei o Detroit Become Human, que é, né, que durante um tempo aí tava muito na moda os jogos com escolhas, né? De acordo com o que tu ia fazendo no jogo, a história ia tomando diferentes versões. E nesse jogo você se passa em Detroit, né? Eu acho que é em 2040 por aí. E nesse momento a humanidade já tem. Não, é muito mais do que 2040. Me enganei, é bem além. Acho que é 2070 por aí. Mas enfim, nesse momento a sociedade já tem androides muito bem estabelecidos, androides para fazer as funções que os humanos não querem fazer, né? Limpar, fazer os trabalhos pesados, construção civil, etc. Né? E só que esses androides eles praticamente não têm diferença nenhuma para seres humanos. E o jogo é justamente sobre esses androides buscando ter ou não, né, essa emancipação dos humanos. E eu lembro que me prendeu de uma forma assim, né, que porra, eu já li muito livro, já vi muito filme que não era tão interessante quanto esse jogo e vários outros que eu já joguei, né? Então, o robô tudo de a novo, né, experiência cara? que o isso é muito Eu Robô, total assim, total inspirado em Eu Robô esse jogo, né? Então, porra, forma de entretenimento aí que, né, negócio de outro mundo, porque, né, arte é entretenimento, né? Óbvio, é muito mais complexo que isso, mas muitas vezes você procura arte para estar se entretendo de alguma forma, para tá saindo do teu cotidiano, né? Pra realmente tá indo um pouco para outro mundo, então faz O, bastante parte do entretenimento isso. Então a o, gente tem que ter boas histórias, bons roteiros, boa dramaturgia pra gente tá bem imerso nesse conteúdo. Tem gente aqui no chat até falando, tem pouco chat, mas falaram que com Life is Strange o pessoal passou raiva com o final e Detroit tem um final muito rico, tá ligado? Tipo, na questão da expressão. O Detroit, na verdade, tem acho que uns 7 finais. Cara, jogo de definir um final eu acho muito legal. Tipo, eu adoro, assim, tipo, que tudo que tu faz impacta. Então, tipo, eu sempre jogo a primeira vez que eu jogo esse tipo de jogo, eu sempre faço na minha índole, tá ligado? Tipo, o que eu faria se eu fosse o Isso, cara. eu também faço isso. Né? Depois eu tento zerar outras vezes, tipo, tá, agora eu vou zerar do modo mais sacana possível. Vou zerar do modo mais bonitinho possível, sabe? Tipo. Mas, cara, é muito legal, que daí tu vê, tipo, tá, esse é o final que eu teria, tá ligado? Tipo, então é assim que eu ia acabar. É isso que aconteceria comigo. Tipo, pô. Isso. E, cara, na comunicação que a gente estuda também, tipo, do conceito de arte. A comunicação, o conceito de arte a gente vê muito mais literalmente pelo curso, né? A forma de expressão, de comunicar, de passar uma mensagem, de você mostrar. Então, tipo, o jogo pra mim, cara, ele vai muito nisso, assim, cara. Eu só consigo jogar um jogo se eu me identificar com alguma coisa do jogo. Tem alguma coisa do jogo que me puxa para aquilo, que faz eu querer ficar e continuar jogando, sabe? Então, tipo, isso é muito importante. A criação de história, todo o contexto que é feito, eu acho muito legal. É muito bem feito, assim, tipo. Não, Quando eu jogo Resident Evil desde criança, né? E uma das coisas que mais me prendeu, porque, né, quando eu era criança era só simplesmente, pô, o jogo de zumbi. Só que ele era, na verdade, se parava pra olhar mesmo, ele era muito travadão, assim, né? Pô, aquela câmera fixa, aqueles controles em tanque.
Daí o que me prendeu de fato, né, foi que, porra, a história do jogo era muito legal. O primeiro que eu joguei acabou que foi o 3. E eu queria saber por que que tinha aquele zumbi gigante de roupa preta me perseguindo pra tudo quanto era lado. Aí que eu fui depois ver os outros jogos, que começou lá no 1, que a personagem que tu usa no 3, na verdade, ela já tinha aparecido lá no primeiro jogo, e daí tu entende que aquele zumbi de roupa preta, na verdade, ele é uma arma biológica, né? Não é nenhum tipo de maldição que tá envolvida aí pra esses zumbis aparecerem, mas sim uma questão de ciência, né? Enfim, vai te prendendo. Não, e não deixa de ser um É grande filme importante ter, interativo, ter né? histórias interessantes pra isso. Não deixa de ser um grande filme Isso, interativo, exatamente, cara. uma experiência audiovisual. Isso, pô, tu tá lá, tu tá jogando, tipo, tu faz a cutscene, tu assiste o que tá rolando, e tá, agora eu vou resolver o que tá rolando. E, tipo, pô, é emocionante demais, cara. É muito emocionante, assim, tipo. E toda essa questão da dramaturgia, isso envolve até uma questão da atuação, né? Tipo, na hora da construção do cenário, até o papel do personagem, digamos assim. Sei lá, tipo, a gente tem hoje o Cyberpunk 277 que eles pegaram e que tá pra lançar e se inspiraram no Keanu Reeves, né? Tipo, num personagem lá, tipo. Eu não sei se é confirmado que é o Keanu Reeves que vai aparecer ou é um personagem inspirado no Keanu Reeves. Eu nem pesquisei isso. Mas foi o hype do. É o próprio Keanu Reeves, né? Ele realmente emprestou a cara, emprestou a voz pra tá lá no jogo. E hoje isso cada vez tem acontecido mais, né? De o ator estar emprestando a voz, emprestar o corpo, emprestar a cara. Mas lá no começo, né, o que a gente via primeiro era dublagem em jogos, né? Como eu falei, primeiro a gente teve o... Primeiro não, né? Mas um dos primeiros, pelo menos, foi o Scorpion, né? O Get Over Here, né? Todo Clássico. mundo, todo mundo conhece, né? Uma das primeiras dublagens que a gente escutou aí nos jogos. Mas cada vez passou a ter mais e mais trabalho de dublagem. E a gente tem que lembrar que todo dublador profissional, né? Todo dublador profissional, que é a grande maioria das vozes que a gente escuta por aí são de dubladores profissionais, todos eles são atores. Inclusive aqui no Brasil, para tu entrar no estúdio de dublagem, né? Salvo raríssimas exceções, né? Quando faz essas loucuras aí de botar o Roger do Traje a Rigor para dublar, coisa assim, mas enfim, isso aí tem acontecido cada vez A menos, Peach, que foi um né? grande. Isso, é. Ela não é E atriz, ressaltando assim ela é que esses caras cantora? aí que acabam sendo ela, né, exato. Eu vou E, né, equalizar deixando sua bem registrado cara. aí que a culpa não é desses caras que são chamados, a culpa é da direção, que não devia estar chamando essas pessoas nada a ver. Quem tá ali trabalhando não tem culpa nenhuma. Inclusive, né, talvez se fossem melhor dirigidos não ia ficar tão esquisito assim a Peach e o Roger dublando jogos. Mas enfim, como eu tava falando, aqui no Brasil, tu tem que ter o DRT, né, que é bem dizer a carteirinha de ator pra tu entrar no estúdio de dublagem, senão tu não vai poder. Porque no momento que tu tá dublando ali, tu tem que reinterpretar, né, ou no caso, interpretar o que aquele personagem tá fazendo, né? Então, é sempre importante lembrar sempre que dublar é atuar, né? E falando falando outras vozes super famosas, né? A gente teve a voz do Mario, a primeira vez que a gente ouviu a voz do Mario foi Mamma no mia! Mario 64, né? Através do Charlie Martinet, que todo mundo acho que conhece hoje em dia, né? A voz do Mario. No próprio Metal Gear a gente tem a voz do Snake, que é dublado pelo grande David Hayter, né? Que ele tem aquela voz bem grave, bem rouca, assim, porque ele fuma cigarro, né? Então, uma voz super característica, né? E nos EA Games, nos esportes, né? No LoL, todo mundo tem Não. uma vozinha diferente, né? Todo personagem tem uma vozinha diferente. E aqui no Brasil a gente tem vários dubladores, né, de jogos, né, que já atuavam em outras mídias antes, em filmes, desenhos, enfim. A gente tem o próprio Ender Bezerra, que dublou Goku, ele dublou vários personagens no LoL, ele dublou vários outros jogos, como o Injustice. A gente tem o Fábio Lucindo, que eu já também bati um papo com ele, também localiza vários jogos, porque
o jogo, ele é dublado uma vez, né? A primeira vez ele é dublado e depois ele é localizado, né? Uhum. E internacionalmente a gente tem, né, esses nomes que eu já citei, a gente tem o Troy Baker, que é um grande dublador, fez vários Final Fantasies, esqueci o nome agora do personagem do The Last of Us, mas né, o personagem que é o homem, né, o cara mais velho. A gente tem o próprio Mark Hamill, né, que é o dublador oficial do Coringa, em todos os jogos que o Coringa aparece, né, o Mark Hamill, que também é o Luke Skywalker, pra quem não tá ligado. Ele também é o dublador do Coringa. Em todos os jogos que o Coringa acaba aparecendo, eles chamam o Mark Ele é o cara da Hamill risada. pra estar dublando. Exatamente, ele é o cara da risada. Eu aconselho todos vocês a procurarem qualquer making-off, não só de jogo, mas procurem make-off do Mark Hamill fazendo o Coringa, que vocês vão ver que é um negócio assim de outro mundo. O cara vira um Coringa mesmo, assim, é muito legal. Inclusive na série do The Flash, né, que teve um crossover lá do Crise nas Infinitas Terras. Pela primeira vez a gente consegue ver o Mark Hamill vestido de Coringa, né? Então se você quiser ver o Luke Skywalker vestido de Coringa, procure aí essa parte Essa pérola da série do Flash. Exato. Né? Mas enfim, hoje, né, além da voz, a gente tem de fato os atores emprestando os seus rostos, né, pra estar aparecendo nos jogos, assim como seus corpos, através da captura de movimento. Eu acho que a grande maioria de quem está nos assistindo já viu aquelas roupinhas cheias das que o cara bolinhas e fazendo tal, o Balrog agora no lá das rosto. coisas, que eles usam até no cinema, né, pra gravar o... Exato. Mas, cara, a dublagem... Isso, pra fazer a captura de movimento do cinema também. Só, tipo, até finalizando a parte da dublagem, cara, antes a gente até começar a falar dos atores, que, tipo, realmente, a gente ainda tá falando de atores, porque a dublagem é atores, mas, tipo, cara, por isso que eu nunca vou esquecer, na real, o primeiro jogo online que eu joguei, que a dublagem me pegou. Que eu não sei, se alguém já jogou Grand Chase, cara, e lembra da fala da Army falando Meteoro! Que ela faz um gritinho, cara, aquilo é marcante, tipo, a fala dos personagens é marcante e por isso a questão da questão tipo, de impactar tanto, né, cara, que a arte é uma forma de expressar e você se assemelhar com aquela forma de expressão. E por isso que o League of Legends, que tu falou que, pô, o League of Legends ele é batata como exemplo de dublador, né? Ele tem 159 campeões, todos dublados em português, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua história. O roteiro de cada campeão tem toda uma história de cada coisa, então, tipo, dificilmente tu não vai chegar naquele jogo e tu não vai se identificar com pelo menos um campeão que tu vai falar, cara, não, esse aqui eu gostei desse ninja, eu gostei desse pirata, eu gostei desse ninja pirata, eu gostei desse mago. E, cara, eles têm as dublagens marcantes, né? Tipo, cada campeão tem a sua frase, a sua fala. E o papel do dublador é fundamental. Eu acho que muita gente não jogaria League of Legends como joga hoje se não fosse pela dublagem. Igual também no Overwatch, entre vários outros jogos, mas até no WoW, que tem muita história, muita coisa. Eu não sou muito de falar de WoW porque eu não conheço tanto o WoW, né? Mas pelos meus amigos que jogam. Cara, é por isso que muita gente joga, porque o negócio ele foi escrito, ele foi roteirizado, ele foi desenvolvido, a estrutura foi criada, a arquitetura foi criada, até religião, até uma cultura inteira foi criada ali, né? Do zero. Pô, isso foi tudo papel de artistas, né? Um conjunto de artistas que se juntaram pra trabalhar e formar aquilo lá e que hoje cativa tanta gente. Tipo, é irreal. Isso, e lembrando também do trabalho de direção dessa dublagem, né, que é super importante também, sem ter os diretores para estar guiando esses atores para fazer uma boa dublagem, uma boa localização, não ia ficar tão bacana. E seguindo aí nessa questão de jogos que vendem por causa de estarem sendo dublados, a gente tem dois exemplos bem grandes aqui no Brasil, que é o Naruto Ultimate Ninja Storm 4, né, que enquanto o anime do Naruto não foi oficialmente todo dublado, até hoje não tá todo dublado em português, né, mas o jogo tá, né, que o Storm 4 é a última parte do anime do mangá do Naruto, tá todo dublado em português, com todos os seus dubladores oficiais, né, mas esse não é um exemplo tão forte quanto o jogo do Cavaleiro do Zodíaco, né, o Almas dos Soldados, que o Brasil foi o único país que recebeu dublagem, porque
além do original em japonês, né? Mesmo para quem jogava em inglês, joga com áudio original em japonês. E é só aqui no Brasil recebeu localização com todos os dubladores oficiais que dublaram o anime, né? Obviamente com exceção daqueles que vieram a falecer, infelizmente. Mas tá todo o elenco ali, né? Todo o elenco oficial de dubladores está no jogo, a gente consegue ouvir a voz que a gente ouvia no anime, no jogo. E isso ajudou a vender de uma forma assim sinistra, tanto é que até hoje é um preço alto, assim, eu acho que o preço da tabela hoje é R$ 100, mas tu encontra nas promoções em volta de 40, R$ 60, mas enfim, eles conseguem manter esse preço porque as pessoas compram, porque sabem que vão jogar o jogo ouvindo as vozes que escutava no desenho que assistia quando era criança, né? Então, mexe muito com esse negócio aí da nostalgia. Tanto que a Né? voz é Acho que tão poderosa pra, que é por isso até que pra deu essa essa parte. falha, que foi falho, mas é por isso que eles tentaram. Tá, e se a gente pegar uns músicos aí que a galera gosta e botar, né? Foi a falha que deu aí, mas É, essa era a ideia, né? Tipo, a voz tá só que vendendo, falhou, vamos. só que como eu falei, Mais de complicado que isso. repente, se o diretor tivesse sido um pouquinho mais atento, porque de repente eles foram nessa de já é uma pessoa conhecida aí, então vamos deixar o cara dublar meio bosta aí que vai vender igual, mas não é assim, Dublagem né? freestyle, foda-se. Dublagem dublagem é um negócio sério, né? E eles aprenderam na marra, porque as críticas aí que o Mortal Kombat recebeu, acho que foi Medal of Honor, que o Roger que dublou recebeu também, foi um negócio assim que eles aprenderam que não dá, né? O Brasil é um grande consumidor de mercado de games e o público deixou bem nítido de que, ó, se não tiver bem feito, às vezes a gente pode até acabar comprando, mas a gente vai bater e vai bater pesado. Tanto é que aconteceu esse negócio aí da Peach no Mortal Kombat 10. E no 11 eles nem se meteram a besta de botar algum dublador que não fosse profissional pra tá dando a voz a algum dos personagens, né? Fizeram, nossa, a dublagem no Mortal Kombat 11 é um negócio impecável, né? Citando aí outros jogos que fazem um trabalho incrível de dublagem, temos os Assassin's Creed, que inclusive tem um deles, que é o Assassin's Creed Rogue, que eu ouso dizer que o jogo dublado em português tá melhor dublado do que no áudio original, que é em inglês. Tá muito bom mesmo, eu joguei recentemente nas duas versões e é incrível como a dublagem em português, as vozes casaram muito bem, então acho que é importante, como a gente tá falando de dublagem, Pra ser bem citar que a sincero, Ubisoft faz um fora trabalho incrível. filmes, que eu fico um pouco agoniado por causa do lábio, né? A dublagem de jogo, animação, coisa, eu prefiro assistir BR, cara. Eu acho a dublagem brasileira uma das melhores dublagens do mundo, assim, tipo, quando eu tava estudando outros idiomas, que eu assistia, sei lá, dublagem italiana, tipo, claramente só existem 3 dubladores na Itália, sabe? Tipo, não tem variação de voz, todos os personagens são iguais, tipo, e americano, eu acho a dublagem americana meio assim também, todas as vozes são meio iguais, sabe? São poucos os desenhos que tu vai ver que tipo, tem uma voz muito diferente, muito característica no personagem. Que até entra a questão da dramaturgia aí, né, do ator. É, os jogos do Batman mesmo, da série Arkham, os dois últimos jogos que saíram, que foi o Arkham Origins e o Arkham Knight, dois estavam totalmente dublados em português, né? E a dublagem é muito boa, apesar de perder o incrível Mark Hamill aí, né? De perder de ouvir a voz do Luke Skywalker como Coringa. Mesmo assim, eu aconselho vocês a estar jogando em português, né? Quem tiver um pouquinho mais de tempo aí, aconselho a jogar as duas versões, primeiro com áudio original, depois com áudio português, para ver que tá um negócio incrível assim. Então temos uma infinidade de jogos hoje aí que estão dublados em português, né? Mas que essa questão da dublagem vem acontecendo muito forte, pelo menos aí desde da época do PlayStation 1, então dublagem é algo muito importante, né? E hoje, além da dublagem em si, a gente tem a atuação de fato, né? Vendo atores famosos ou não emprestando suas faces e seus corpos para estar fazendo jogos. O último Crackdown que teve, o jogo Crackdown, a gente teve o próprio Terry Crews, né? O famoso pai do Chris. Famoso Julius. Emprestando. Isso, o Julius, pai do Chris. Ele é o personagem principal do jogo. E temos alguns outros aí agora, a cabeça não vai me vir nenhum exemplo, mas temos aí
outros jogos que atores de fato emprestaram, né, os seus corpos para estar fazendo, atores mais famosos. E às vezes acontece de um cara fazer a captura facial, outro ator fazer a captura de corpo, a captura de movimento, e um outro fazer a dublagem. Ou seja, às vezes para um só personagem a gente tem 3 profissionais artistas, né, para tá fazendo um personagem só, para estar criando um personagem só. Então a gente vê aí o quanto é importante o trabalho do ator nos jogos, né? Seja para fazer a dublagem, seja para fazer a captura facial e a captura de movimento. E também que é aquela questão da introdução ao próprio universo, né? Tipo, eu digo assim, tu sempre viu o Terry Crews lá, tipo, beleza. E, então tu tem uma empatia, tu tem uma... Cara, primeiro que o ator é maravilhoso. Tipo, ele com o público, ele atuando, ele... Não sei, o Terry Crews dá eu tô lá batendo palma e feliz por ele, tá ligado? Então, tipo, tu pega um cara desse e bota ele num jogo, tipo, a pessoa se sente em casa, tá ligado? Tipo, se sente parte do jogo. Inclusive, eu falo muita tranquilidade assim, o jogo é ruim. O último Crackdown é terrível de ruim, e mesmo assim ele vendeu por causa do Terry Crews. Então, tipo... Porque as pessoas queriam um joguinho pra jogar com o Terry Crews, porque é legal, é engraçado, e mesmo o jogo sendo ruim, ele vendeu por causa do Terry Crews. Não, e é engraçado também que até agora fora, eu sei que é um pouco fora da arte, mas até o FIFA, né, cara? Tipo, o jogo de futebol, como ele pega a cara dos jogadores de futebol, tipo, Isso, os jogadores emprestam um rosto e depois é tudo meio que feito com outra coisa. Eu duvido que o Neymar ia ficar lá correndo pra lá e pra cá, se bem que pagando bem, né? Que negócio. Não, mas esse caso do FIFA eu tô ligado que eles vão lá fazem a captura facial, né, pra algumas coisas bem específicas, assim, eles vão lá e fazem a captura de movimento com o próprio atleta, mas na grande maioria das vezes eles fazem apenas a captura facial. Mas um jogo onde a gente teve a captura de movimento facial e a captura de movimento de corpo num jogo de esporte foi no recente, lançou aí faz 3 dias, 4 dias, o Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remake, né, que, cara, o jogo tá incrível, eu tô de olho aí pra comprar, inclusive, mas tá um preço meio salgado. A gente tem ali todos aqueles skatistas, né, que a gente jogava quando era criança e tal, estão todos ali, com as suas devidas idades, né, tem a skin deles jovens, mas tem a skin das idades que eles têm agora, inclusive, que é a skin primária que eles têm, eles aí emprestaram os seus, né, acabaram fazendo trabalho de ator, né, porque dublaram e interpretaram a si mesmo, mas não deixa de ser atuação, não deixa de ser interpretação. Tiveram ali emprestando seus corpos e suas vozes para eles mesmos. E é muito legal, né? Tipo, até por questão do tipo, como a música ela define muito uma cultura, ela define muito um grupo. Pra quem não sabe, embora eu acho que já tenha sido uma notícia até manjada, pô, a comunidade brasileira, que tem muitos skatistas, né? Como o Bob Burnquist e tal. Até, na verdade, acho que até ultimamente, pelo que eu. Letícia, né? É, isso. E, tipo, eles falaram que, cara, se moveram pra botar a música do Chorão lá, do Charlie Brown Jr. E conseguiram. E lançaram até um clipe remasterizado do Tony Hawk com a música do Chorão, que agora eu esqueci qual é o nome da música. Que foi... música. Oi? Confisco. Confisco. Isso, Confisco. Inclusive um dos shapes que tem lá no jogo, né? É o Tony Hawk num lado, e daí no outro lado do skate é o próprio Chorão, né? Então, né, pô, o Chorão foi um grande artista que a gente teve, foi um grande poeta aí da arte brasileira, né? Então tem tudo assim a ver com o nosso papo aqui, botar Tony Hawk na história, porque, porra, conseguimos botar o Chorão lá, uma música oficial brasileira, né? Óbvio que no PC vai ter todas as músicas que você quiser, mas pra galera do console, sim, vai poder ouvir uma música BR no... Não, é maravilhoso. E, cara, é a mesma coisa do papo da trilha sonora. Tipo, a trilha sonora que a gente falou lá no início, e como marca, né? As músicas do Tony Hawk, que foi um dos jogos que eu joguei bastante, cara, quando era moleque. Até hoje eu tenho uma playlist no Spotify, Tony Hawk do 1 ao Underground 2.
Porque me traz uma nostalgia, tá ligado? Muita gente, muita gente. Aham, e com essa história aí agora do lançamento do Tony Hawk, tem a playlist específica, né, que foi publicada pela própria publisher do jogo, que não é mais a Neversoft, mas enfim, eles mesmos publicaram aí as playlists com todos os, né, eles mesmos editaram lá e tem lá pra todo mundo ouvir no Spotify e nos demais dispositivos de streaming de música aí pra quem quiser assistir a trilha sonora do Tony Hawk. Mas, mas cara, na questão de atuação, teve jogos que possuíram realmente cutscenes que foram gravadas como filme, né? Tipo, eu não lembro agora Sim, quais. sim, sim. O próprio Resident Evil, o primeiro Resident Evil, uma das coisas que marcou muito, né, principalmente a versão japonesa, tinha realmente uma cena gravada como se fosse um filme com atores reais e que era muito gore, era muito pesado, assim, ao ponto de que na versão internacional, né, que é a versão dos Estados Unidos, foi censurado. Eles deixaram em preto e branco e fizeram vários cortes, né, onde tinha mais sangue explícito, coisa do tipo, que a gente só foi conhecer internacionalmente, só foi sair do Japão essa versão aí, quando teve o Resident Evil Director's Cut, que daí a gente conseguiu ter acesso a essa cutscene inteira, né? E daí a gente consegue ter uma série de jogos aí que de fato foram gravados como filmes mesmo. Mortal Kombat 4 tem várias cenas dessa forma, né? Mas como a galera foi reparando que ficava meio toscão assim, eu acho que os produtores decidiram dar uma freada nessa história de fato fazer filmes, né? Pequenos filmes para estar fazendo as cutscenes e de fato fazer em 3D. O primeiro Metal Gear, o Hideo Kojima, ele queria fazer dessa forma, inclusive, né? Porque o Hideo Kojima, apesar de ser um grande produtor de games aí, ele dá pra dizer que ele, na verdade, é um cineasta frustrado, né? Não, Mas ele queria fazer com atores, o primeiro Metal Gear Solid, não o primeiro de MSX, mas o primeiro de PlayStation 1. Ele queria fazer as animações com os atores, mas, né, falando lá com o Konami e tal, além de que ia ficar caro, ia ficar meio esquisito, né? Então acabaram que desistiram de estar fazendo as capturas de fato, né, fazer filmes reais com atores para jogos, né? Acho que hoje teria tecnologia para estar fazendo, mas acaba valendo mais a pena deixar tudo em 3D, às vezes fica até mais bonito do que, esteticamente, do né? que de fato tá gravando. Isso fica esteticamente mais bonito. Né? E Não. como hoje dá para fazer tranquilamente a captura facial, inclusive, né? A gente tá falando bastante Resident Evil aqui. Poxa, o Resident Evil Remake do 2 e do 3 é um negócio absurdo, assim, né? A captura facial. O, Inclusive o personagem que muita gente acredita ser brasileiro, mas o que a gente tem certeza absoluta que ele é da América do Sul, que é o Carlos, né? Tem uma entrevista do ator, que inclusive o ator fala, ele tentou aprender a falar português, assim, mas enfim, ele disse que ele ficou assustado de como ficou parecido, de que o cara, por acaso, né, além de ator, ele é fã da série. Então ele disse que ele ia jogar o jogo independente de ele ter trabalhado no jogo ou não. E ele falou que foi muito esquisito ele jogar o jogo e se enxergar ali, porque ele já tinha feito vários outros trabalhos onde ele emprestou a própria face, inclusive como o próprio corpo, como a própria voz, mas ele nunca tinha jogado um jogo onde ele se reconheceu tanto no próprio jogo, né? Então, cada vez mais é absurdo essa captura facial. Os novos Gears of War, o 4 e o 5, foi feito dessa maneira também, né? Usaram captura facial de atores, assim, deixaram muito parecido, muito real mesmo com o ator que emprestou o rosto. Porque, né, eu falei muito desse negócio da captura facial, da captura de movimento, mas às vezes a captura facial, quando tu compara o ator que emprestou o rosto com como ficou o trabalho final, muitas vezes é bem diferente. Né? De fato, são as expressões ali que pegou e tal, mas daí muda cabelo, muda detalhe do nariz, muda detalhe do rosto aqui e tal, daí acaba ficando diferente, mas É só a face com outra eu skin. imagino que a tendência... Isso, mas eu imagino que a tendência é cada vez mais
né, de fato ser o rosto ali dos atores mesmo que a gente vai estar vendo. Que nem tá vindo agora, né? Que a gente já veio e agora tá em hype. Facilita o trabalho, inclusive, né? É que a galera gosta também, né, essa pô? história Quem é do que não quer próprio jogar Cyberpunk. com Keanu Reeves? Se lançarem um jogo do Matrix 1, 2, 3, Exato. tipo, de novo, remasterizado, com os gráficos foda, pô, Uhum. imagina, tá ligado? Inclusive a gente, lá no PlayStation 1, a gente tinha o jogo do Armageddon, que, né, o Armageddon é um filme com o Bruce Willis, acho que a maioria que deve conhecer. E tinha o Bruce Willis lá no jogo, a gente jogava com o Bruce Willis lá no PlayStation 1, óbvio, super toscão, né, aquele negócio gráfico poligonal e tal, né? Mas já jogávamos com atores famosos aí, né, já lá na época do PlayStation 1. E cada vez isso vai ser mais recorrente. Inclusive aí, né, pô, quantos filmes, né? Já faz muitos anos que são quase todos em computação gráfica, né? Os próprios Star Wars, né, que foi o assunto do Beat-Papo passado, mas a trilogia prequel, né, o 1, 2 e o 3, o 2 principalmente, pô, 80% do filme é computação gráfica, né? São os atores de verdade, né? Em vez de eles transformarem o corpo dos atores em 3D, mas é os atores de verdade ali no famoso fundo verde, atuando ali e depois colocando de forma 3D, colocando de forma computacional ali os cenários. Ah, não, Etc. hoje em dia, na questão do cinema, né, a gente aprende na parte da comunicação, cara, é muito comum, velho, os caras gravar, tipo, o filme inteiro dentro de uma caixa. Tipo, dentro de uma caixa Exato. mesmo. Tipo, o cara tá dentro de um estúdio, bota fundo verde, igual o fundo verde que tem aqui no meu, né? Só que tu pega uma área grande, tipo um grande balcão. E ali os caras gravam tudo. Se tu pega aqueles. Tu vai assistir um filme da Marvel, assim, os efeitos especiais, que é tudo verde, só vê os caras pulando por cima de almofada. Mas isso aí Uhum. pra desenvolver um jogo depois também é Isso dois toques, né? é igual. É igual, é a mesma coisa. A captura de movimento pro jogo é feito da mesma maneira, só que a diferença é que o cara vai estar com aquela roupinha ali cheia das bolinhas, né? Pra depois estar inserindo de fato tudo 3D no jogo. Inclusive no o Guitar Hero e o Rock Band teve uma série que foi sobre bandas específicas. A gente teve Guitar Hero Metallica, teve Guitar Hero Van Halen, teve Guitar Sim, Hero sim. Aerosmith. A gente teve o Rock Band. O AC/DC não teve captura, foi só as músicas. Ah, tá. Mas a gente teve o Rock Band Green Day, a gente teve o Beatles Rock Band. Né? No caso dos Beatles não rolou, mas todos os que eu citei anteriormente, a galera da banda foi lá, botou as roupinhas esquisitas, né? E fizeram as capturas faciais e as capturas de movimento com a galera da própria banda. Se você procurar aí no YouTube, você encontra os making-offs e tal. É bem legal ver. O do Metallica, eu acho que é o que eles acabaram se divertindo mais fazendo essas coisas. O É bem Metallica no divertido, estúdio bem é uma interessante banda muito engraçada, cara. de estar assistindo. Então, é algo que super vale a pena estar conferindo. Ah, maravilha, E cara. no nosso beat-papo, eu devo ter morrido 50 vezes no joguinho. Ah, esse joguinho aqui realmente. Cara, esse joguinho é muito divertido, realmente, tipo. Quando a gente pega pra jogar um beat papo, eu sempre tento pegar um jogo que não é tão difícil assim e tal, né? Tipo, mas. Pô, é muito legal. O Raposo Flow tá falando aqui, cara, que remasterização de jogos trazem sempre boas lembranças. E realmente, né, cara? Pô, eu não sei. É claro que tem algumas empresas que fazem disso até saturar, né? Tipo, a Nintendo fez com Zelda, tipo, que às vezes até cansa um pouco. Né? Jogar o Ocarina of Time uma vez a cada 4 anos. É tipo, o Ocarina of Time bissexto, tá ligado? Cada 4 anos lança o Ocarina. Ah, sim, mas, pô. Mas essa história aí de relançar jogo é, na verdade, mais velho que andar pra frente, né? Tem gente que coloca assim como se fosse, pô, agora as empresas ficam só querendo relançar jogo, relançar jogo. Mas, pô, desde sempre, na verdade, assim, a gente teve, né, tipo, vamos pegar sempre os mais clássicos que eu tá falando aqui, né? Porra, Mario. Mario a gente teve primeiro lá os Mario Nintendinho, depois já no Super Nintendo, uma geração depois saiu o Super Mario All Star. Já saiu o primeiro remake em seguida. Né? Pokémon mesmo é o maior caça-níquel que tem. É. Sai uma geração nova de console portátil, tem um Pokémon novo, mas na verdade é sempre igual, né? Muda os bichinhos, mas é sempre a mesma história, 8 ginásios, pá, e é isso Não, aí, o maior caça-níquel de eu sou todos os super a tempos, favor de né? remaster, cara. Quando lançou o remaster agora do Tony Hawk, eu fiquei tipo, Eu no chão. Eu também, tô eu louco pra também. jogar.
Porque, tipo... Eu tô louco pra comprar, só que, porra, 230 conto é foda, mas eu tô louco pra jogar isso aí também, porque, porra, Remaster Que nem tu falou do que o Hideo Kojima queria... eu gosto pra caralho. O cara queria fazer o quê? O cara tinha uma ideia, queria fazer um negócio, não tinha tecnologia. Agora que tem tecnologia pra poder fazer, a gente vai poder ver a saga, tipo, em alta qualidade, jogar um negócio cinematográfico, realmente Isso, sem... tem que dar ali mesmo. Nossa, tem... lança de novo, bota realidade virtual aí, daqui a pouco vai jogar tudo no VR também. Quero participar, eu quero apertar a mão do Keanu Reeves ali no Cyberpunk. Sabe? Porque no Cyberpunk o Keanu Reeves não vai ser um personagem jogável, né? Ele vai estar meio que ali pra te auxiliar em alguns momentos e tal. Mas tu vai ser, no Cyberpunk tu vai ser amigo ou não, né? Porque vai ter o Cyberpunk, tu pode fazer várias escolhas. Tu vai poder ser amigo ou não do Keanu Reeves. Não, com certeza eu vou comprar e vou jogar em live pra galera, tá ligado? Como teu amigo ou inimigo. Eu quero ter o Keanu Reeves como amigo. Tá louco? Eu quero jogar em live com a galera o Keanu Reeves. Jogar em live o Keanu Reeves, não é nem o 2077, é o Keanu Reeves. Ai, gente. Pô, o marketing é feito em cima do Keanu Reeves mesmo, na moral, né? É um ator, que foi consagrado, cara. O cara é foda, cara. Isso, e o Cyberpunk tem muito da captura de movimento, né? Como vai ter muita personalização diferente, né? Vai poder botar braço de um do outro. Então eles tiveram que pegar muitos atores diferentes, né? Além do Keanu Reeves, mas, né, atores mais baratinhos, né? Não conhecidos, inclusive, né? A gente eles vão estar acreditados lá, mas a gente não vai ter ideia de quem são, né? De quem são essas pessoas de fato, mas tiveram que usar muitos atores diferentes para fazer várias capturas diferentes de movimento, né? Pra tu tá personalizando o teu personagem como tu bem querer. Uhum. Então, agora a gente tá chegando aqui no final mesmo do nosso roteiro. Eu vou lendo o chat um pouco, Dilton, pra ir passando o que o pessoal tá dizendo, tá bom? E a gente vai avançando aqui na conversa. E vai interagindo com vocês, galera. Podem falar aí de boa, tá? Então, uma geração... o Godot falou, inclusive, essa geração tá muito conhecida por relançar jogos. Mas foi o maior número de remakes, na real. Que eu também acho que sim, cara. Tenho visto muito remake por vir. Eu acho que também é uma maneira dos caras até interagir, né? Mas é porque... Pô, muita gente que começou jogando videogame quando moleque, agora é a galera que tem grana pra comprar videogame. Que antigamente os adultos, entre aspas, não jogavam tanto jogo. O jogo era pra criança, tá ligado? Hoje o jogo é universal. Né? E, cara, isso impacta muito nisso. Eu imagino, não tenho essa informação com precisão, né? Mas eu imagino que, de fato, principalmente aí dos consoles, né? Do PlayStation 4, do Xbox One, e dos PC mais potentes, eu imagino que a grande maioria desse público consumidor aí seja de mais de 20 e poucos anos de idade pra muito mais, né? Daí tu vê aí galera com 30, 40, até 50 anos jogando muito bem, né? O New World da Amazon, que eu streamei aqui recentemente, eu tava jogando ele com o meu coordenador de curso, cara. O cara mais velho e tal, tipo, bicho fã de RPG, fãzão de RPG, de Senhor dos Anéis, a gente jogou junto. Mano, muito massa, sabe? Tipo, e pegar toda essa galera. E é bom, cara, eu acho que é bom até na questão do videogame realmente estar mais inserido na cultura, ter menos preconceito, como já teve. Hoje em dia não tem mais tanto, mas ainda tem uma coisa ou outra que se passa. Que, tipo, uma coisa é o cara ser cinéfilo, outra coisa é o cara ser gamer, tá ligado? Tipo, o cara só fica jogando joguinho, mas na real o cara às vezes tá apreciando uma história melhor dirigida do que alguns filmes que a gente vê em Hollywood. Verdade, muito, porque a gente vê cada coisa que tem em Hollywood. E o foda, né, realmente tem essa questão, né? Com todo esse papo que a gente teve até agora, dá pra realmente dizer que jogo é cultura, né? Só que o que ferra nesse lance aí do gamer é que hoje, se a gente for ver as páginas aí que se gostam de titular gamer, etc., infelizmente a gente vê uma galera muito tóxica. Então, eu pessoalmente, assim, eu tenho até um pouco de problema com esse termo gamer, assim, porque infelizmente o que é difundido aí na mídia, né, que a tradução de gamer é jogador, né, não tem problema nenhum no termo em si, né? Uhum. Mas infelizmente a Xbox Mil Grau mesmo é um lixo de uma forma ali, um churumelo ali, né? É um cesto grande de churume, isso, só... Mas até... Ali, né? Inclusive... Isso, por isso até um dos objetivos desse podcast, cara, tá? O Bit Papo surgiu com a ideia de que eu quero mostrar pras pessoas que, tipo,
a comunidade gamer não é... Isso, eu quero mostrar isso pros gamers e pra fora da comunidade gamer, né? Mas é que, tipo, é uma pessoa que tá ali, as pessoas, elas trabalham, elas estudam, elas vivem a vida delas, elas têm opiniões, sejam opiniões políticas, sejam opiniões de arte, sejam opiniões de história, opiniões de filme. Cara, tu tá vivendo tua vida ali e eu quero poder apresentar essas pessoas nesse podcast e bater um papo e mostrar, claro, ó, essa pessoa, ela joga jogos, ela é gamer, mas ela tá participando de tal coisa, ela faz tal coisa, olha a diferença que a gente faz no mundo, e nada no... A gente não é pior por jogar jogos, também não somos melhores, mas é uma coisa que a gente faz, que a gente gosta, e não nos torna um ser humano pior. Porque eu sei que a comunidade gamer é bem tóxica, eu vim do League of Legends, eu sei muito bem como funciona a galera tóxica, né? E o jogo que é uma forma de arte tão bonita, de forma de expressão, infelizmente acabou criando um fã-clube aí que quem vem de fora acaba se assustando com a quantidade de absurdos. É um verdadeiro teatro de absurdo online que a gente encontra por aí. Certo? Mas, gente, a gente vai finalizar o Beat Papo por aqui. Dilton, eu quero pra thumbnail do canal aí, pra abertura do nosso canal ali no YouTube, eu quero que você diga uma frase que resumiria o que a gente bateu aí, esse papo que a gente bateu hoje. O que você falaria? Pode ser uma frase, pode ser uma sentença aí, um conjunto de frases. Eu acho que vai ser um pouco mais do que isso, né? Mas acho que o nosso papo aqui fica bem nítido, né? Fica bem escancarado que videogame é arte, sim, né? Basicamente, todos os ramos do que é arte tá dentro dos videogames, né? Exatamente tudo aqui da própria definição do que a gente pegou no Google, né? Tem arquitetura, né? Fazer cenários e tal. Tem desenho, né? Fomos super a fundo nisso aí, arte conceitual, dos cacete. Escultura, tu esculpe o jogo todo. Pintura tem, escrita tem, música tem, dança tem, teatro, cinema tem também, né? Então, jogo é arte, sim. Eu acho que cada vez mais a gente tem que difundir essa ideia de que videogame é sim arte, é entretenimento, é cultura, é economia, né? Porque faz o dinheiro rodar, né? Então, videogame é arte, videogame é cultura e cada vez mais deve ocupar esse espaço. Maravilha, Dilton, maravilha. Então a gente pode dizer aí, nas palavras do Dilton, eu acho que ele concorda com a minha primeira pergunta aí no início do nosso podcast. É então a oitava arte, Dilton? Videogame é arte, videogame é arte, com certeza videogame é arte. Maravilha, gente. Beleza, então, Agora que eu vi gente? ali que a Helena fez uma pergunta também, trazer histórias antigas para os millennials. Sim, ela continuou o papo ali do remake, de trazer as histórias antigas pra galera que tá entrando no jogo agora. Cara, é muito importante porque muita gente joga, muita gente participa e às vezes cai de paraquedas, né, cara? Então refazer um jogo é bom pra trazer realmente pras novas gerações, pra ver o que o seu tio jogava, o que seu pai jogou e até jogar junto, porque interação é muito importante. Eu acho que interação é uma das coisas mais legais do videogame. Desde a época que a gente jogava só um do lado do outro, na casa do amiguinho com controle, até a hora que agora a gente tá aqui numa plataforma de stream, jogando um jogo, cada um em sua casa, via internet, falando sobre o desenvolvimento do jogo e a história do jogo. E eu acho isso mágico. E eu acho que isso também é arte. Porque a arte é essa forma de expressão que a gente está lidando. E é o marco que a gente deixa na história. A gente já conversou com o Gui sobre história no último Meet-Papo. E esse é o registro que a gente deixa, cara. A gente está deixando de forma audiovisual o nosso pensamento, a nossa expressão, o que a gente viveu e o que a gente quer viver, o que a gente acha dessa vida. Dilton, pra finalizar, cara, pra gente finalizar o Beat-Papo, e depois a gente vai continuar aqui na stream, tá, gente? A gente vai jogar um Resident Evil aí que o Dilton comprou aí de presente pra minha Steam. Eu quero jogar, quero conhecer, porque eu nunca joguei direito. E a gente vai continuar esse papo durante a stream pelo chat, podem ficar tranquilo. Mas, Dilton, eu quero que você apresente seu trabalho pra gente finalizar aqui a coisa, pra poder já pausar aqui a gravação e mandar pro Spotify depois. Se apresenta, fala seu trabalho, quem tu é, todas as coisas, e o que você tá fazendo hoje e o que você pretende fazer. Então, gente, como eu citei lá no começo, né? Além de estudante de artes cênicas, eu tô pré-candidato a vereador na cidade de Florianópolis, né? Tô num coletivo de pré-candidatos a co-vereadores. Nós somos 6 pessoas, somos 6 jovens,
né? Somos 4 rapazes e 2 moças, que a gente, né, nosso coletivo se chama Todas as Vozes, que a nossa proposta é que caso a gente seja eleito, a gente faça um mandato coletivo. Não é só simplesmente pegar ali 6 pessoas que tem uma quantidade de voto e tal, para ver se consegue eleger uma pessoa específica. Não é. É realmente, caso a gente seja eleito, a gente realmente fazer esse mandato de forma conjunta. Cada uma dessas 6 pessoas tá ligada a um nicho mais específico, né, de atuação política. Eu ligado aí mais à arte, cultura e movimento estudantil. A gente tem o Alex, que atua aí no movimento LGBTQI+. Temos o David e a Júlia, que são ligados ao direito. Temos a Dani, que faz biologia na UFSC, mas também é muito ligada à questão do esporte. Inclusive, ela faz parte do time Manezinhas da Ilha. Temos a Maria, que também é ligada ao direito, né? Essas pessoas que são do direito, cada uma atuando mais em questões específicas, né? Então, é basicamente isso. Queremos fazer um mandato coletivo de co-vereadores em Florianópolis para realmente fazer um mandato participativo que realmente seja algo diferente. Somos a primeira candidatura coletiva de Florianópolis, né? Vocês vão reparar aí nessas eleições que vamos ter alguns coletivos diferentes, não só em Florianópolis, né? Mas lembrando que aqui na nossa ilha, o coletivo Todas as Vozes foi o pioneiro nessa ideia aí de estar fazendo um trabalho diferenciado na Câmara de Vereadores. Maravilha, Dilton. E não Maravilha, peço voto obrigado. ainda, porque não pode. Então, Justiça Eleitoral, não estou pedindo votos. Não, mas Beleza? maravilha, tá? Eu marquei no meu Instagram o coletivo, marquei o Instagram do Dilton, quem tiver mais curiosidade. Realmente essa ideia do coletivo é uma novidade, é até legal ele ter explicado aí pra gente. Uma coisa que tá por vir aí, pra gente ficar ligado, faz parte da nossa sociedade aí na questão eleitoral, é a nossa obrigação. Eu finalizo o Beat Papo por aqui. Lembre-se que eu tenho todas as redes aqui embaixo. Tem o Beat Papo no Spotify, ele vai pro Spotify provavelmente até o final do feriadão. Tá? Ele vai pro YouTube também. E, gente, ele vai ficar também salvo aqui na Twitch como um dos clipes de destaques do canal. Teve o Beat Papo com o professor de história Guilherme Silva, onde a gente falou sobre Star Wars, o contexto político que envolvia a história da obra, que foi muito legal também. Esse foi o segundo Beat Papo do canal. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui no chat, que conversaram, que falaram com a gente, que interagiram, que assistiram a gente até o final e que vieram aqui dar a presença de vocês. Eu vou dar então por encerrado hoje o Beat Papo. A gente vai voltar para jogar o Resident Evil daqui a 5 minutos, vai ficar numa telinha de espera enquanto a gente arruma as coisas. Mas é isso aí. Então, muito obrigado. Dilton, muito obrigado por aparecer. De coração, cara. Valeu pela conversa. É sempre bom. Então, solta o macaquinho na tela! Eu que agradeço.